Olá, esse é o nosso programa Contrato à Prova de Balas. Aqui blindamos o seu negócio com técnicas que existem no direito brasileiro. Eu sou Viviane, especialista em contratos, e eu vou acompanhar você nessa jornada. Trouxe aqui várias perguntas que eu tenho recebido dos meus alunos, da minha audiência, e a gente vai falar sobre poder de escolha. O que é poder de escolha? O poder de escolha é o poder de falar não. É o poder de você, como profissional, realmente escolher quem você vai atender e quem você não vai atender. E a gente vai falar um pouquinho dessa história de eu posso dizer não a um cliente ou eu não posso. Tanto que existem algumas questões aí na legislação que falam, olha, você não pode deixar de atender o cliente, porque, enfim, se ele estiver disposto a te pagar, tal, não pode. Então, como é que a gente vai tratar, então, desse poder de escolha do profissional? Fica aqui e se você quer saber mais, já dá um like aí pra gente ajudar a crescer o nosso canal. Tá legal? Bom, agora a gente vai falar da primeira pergunta que eu recebi. Como eu cheguei a essa conclusão de que é necessário falar não ao cliente? Como é necessário falar não ao cliente? Ora, se a gente tem uma determinada especialidade, imagina que você seja como eu, alguém que trabalha com contratos, né? E com contratos cíveis, né? Vamos imaginar aí contratos na área empresarial, você trabalha com esse tipo de negociação. E vem um cliente no seu escritório muito preocupado, muito desesperado, querendo que você atenda em uma ação criminal. E olha, isso já aconteceu comigo. Uma pessoa que é muito amiga teve um problema na família penal de um familiar e veio falar comigo se eu podia ir lá verificar. E eu falei assim, olha, eu não posso te atender. Eu acho que até a pessoa deve ter ficado chateada comigo, porque, enfim, como eu sou advogada, às vezes a pessoa acha que o advogado ele vai atuar em todas as áreas, não é? E é uma responsabilidade não só conosco como profissionais, mas com o cliente. Por quê? Quando a gente sai da faculdade, você passou aí superficialmente por todos os temas da área jurídica, né? Então você estudou, claro, estudou direito penal, administrativo, civil, trabalho, direitos difusos, você estudou, enfim, uma infinidade de temas. Mas essa prática que você tem na sua profissão, ela vai vir com a colocação aí nos casos reais. E eu lembro que naquele momento eu falei assim, olha, eu não posso te atender porque eu não conheço, né? E para mim, especialmente, eu nunca atuei na área penal, né? Para mim, eu penso assim, imagina alguém, e eu não gostaria que fizessem isso comigo, né? Alguém que vai me atender por uma questão que vai impactar na minha liberdade, né? A minha liberdade de locomoção, a minha liberdade, né? Enfim, de estar aí no mundo, e alguém que não conhece todas as regras, não está atualizado com a jurisprudência e tal, né? Então, muitas coisas do que eu falo aqui pra você, eu já vivenciei na profissão, já vivenciei na pele. E hoje, quem, enfim, já conversou comigo algumas questões, né, sabe que, olha, eu falo, olha, esse tema eu não atuo, porque é um risco imenso você querer atender alguém por, eu vou ajudar aquela pessoa e tal, e você acaba não ajudando, porque a nossa atuação é uma atuação profissional muito séria, tá? Então, assim, quis trazer um pouco dessa história
no fim das contas, claro, a pessoa ficou um pouco chateada comigo, mas depois entendeu que era necessário um profissional realmente daquela área penal, né? E eu realmente não conseguiria ajudar. Tá bom? Outros casos, né? Também assim de dizer não. E assim, essa eu vou falar, algumas pessoas que são meus amigos pessoais vão lembrar que isso aconteceu mesmo, né? Isso já aconteceu várias vezes. Alguns amigos vêm falar comigo, você vai fazer o meu divórcio, porque não sei o quê. E várias vezes eu falei, não, eu não vou fazer o seu divórcio. Por quê? Principalmente para essas pessoas que são meus amigos, né? Eu sei que muitas vezes o casamento é muito difícil e a pessoa não sentou para conversar com o outro. Então eu posso contar aqui nos dedos da minha mão essas ocasiões em que eu consegui fazer com que as pessoas conversassem e nem houve divórcio. Então eu fiquei muito feliz, né? Talvez aí um colega meu da área de divórcio fale assim, poxa, Viviane, você perdeu uma oportunidade, mas não é isso. Eu acredito que se realmente as pessoas fossem separar naquelas ocasiões, elas teriam feito independente da minha negação. E aí iriam para um outro profissional que faria o trabalho técnico sem problema. Mas a nossa atividade exige um trabalho humano. E é essa parte que precisa ser aprendida, precisa ser trabalhada, né? Até para que a advocacia seja mesmo uma forma de atividade pública, né? A gente chama no direito de munus público. Munus público. O que é munus público? É essa atividade de caráter público, mesmo que nós sejamos profissionais da área privada, tá? A minha próxima pergunta aqui que me foi passada é a seguinte, olha, o Código de Defesa do Consumidor diz que eu tenho que atender os clientes. Falar que o profissional tem esse poder de dizer não vai contra essa normativa do Código de Defesa do Consumidor? E eu vou colocar aí para vocês na tela o artigo 39 do CDC, tá? Olha aí. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Então, olha que interessante. Mesmo um profissional de serviço, né, ele é obrigado a atender. Aqui se fala em disponibilidade de estoque como se alguém vai lá numa loja, sei lá, de lâmpadas. E aí tem a lâmpada, a pessoa tem o dinheiro e o vendedor se recusa a vender. Fala assim, não, pra você eu não vendo. Vamos imaginar uma situação dessa, né? Então, realmente, é uma prática abusiva. Agora, pensem na situação do profissional liberal. E não precisa ser só o advogado, tá? Pode ser um profissional da contabilidade, pode ser um profissional da estética, né? Se esse profissional falar assim, olha, eu não atuo nessa área, né? Então a gente pode fazer até um paralelismo aí entre essa questão de estoque, né? E essa questão de atuação, né? Então, olha, como se, olha, nessa caixinha de atuação eu não atendo, né? O exemplo que eu dei pra você da área penal, no meu caso, eu não atendo, né? Então, essa questão, então, primeiro ponto, eu não atendo. Segundo ponto, eu não tenho horário na minha agenda, né? Porque o profissional que vai fazer um atendimento, o profissional liberal, ele tem um limite de tempo para atender. O dia tem 24 horas, ele também não vai ficar atendendo às 24 horas. A pessoa precisa dormir, comer, né? Ir para casa. Então, existe um limite temporal na agenda do profissional. Então, veja bem,
Essa obrigatoriedade de atendimento, ela está ligada a essa questão que a gente percebe da possibilidade também do profissional. Não é uma... Enfim, não é uma obrigação taxativa, né? Agora, o que não pode acontecer é simplesmente aquele profissional que fala, olha, eu não vou te atender porque não gosto de você, né? Ah, você não atende os requisitos para ser meu cliente. A pessoa poderia fazer isso de uma outra forma, ela muda o preço, né? Então aí ela vai atender um público determinado, né? Mas caso contrário, se o preço do produto, o preço do serviço tá aquele lá, realmente tem que atender. Mas olha só que interessante. A próxima pergunta é, né? Como dizer ao cliente, como dizer não ao cliente se eu tenho que cumprir o CDC? Então, como, né? Como eu vou falar para esse cliente não? Muita gente tem dificuldade de falar não, né? Por medo de perder o cliente, medo de perder o relacionamento. E quando você fala não, a pessoa vai respeitar você porque você conhece o seu limite, conhece sua área de atuação. Então esse como dizer não? Dizendo não, falando, por exemplo, não é que você não vai atender a pessoa, né? Fala assim, olha, minha área de atuação é diferente. Se você precisar de um outro atendimento, eu posso atender. Pensar lá uma pessoa que atua na área de estética, né? E lá na clínica ela faz limpeza de pele, por exemplo. E o cliente ou a cliente quer depilação a laser, né? Enfim. E ela não tem esse aparelho. Fala assim, olha, eu não faço esse tipo de depilação, eu faço a outra. Então, o falar não, ao mesmo tempo, você vai reforçar o seu âmbito de atendimento dentro daquele determinado mercado, né? Não há por que ter medo de falar não. Não há mesmo, porque aí você vai conseguir estar aí delimitado naquele mercado e conseguir o posicionamento correto, né? Eu até coloquei aqui uma informação, né? Por quê, né? Por que dizer não vai trazer um cliente mais satisfeito? Por que dizer não traz um cliente mais satisfeito? Vocês já ouviram falar da história do pato? Né? O que o pato faz? Ele anda, ele corre, ele nada e voa. Ele faz essas 4 coisas. Mas quando a gente fala que alguém é igual a um pato, é porque o pato anda mal, ele anda todo assim desengonçado, corre mal, nada mal, voa mal. Ele não é o melhor pássaro, não é uma gaivota, né? O pato não é. O pato não é um peixe, né? Ele nada, mas não é um peixe, ele não nada assim, né? O pato, enfim, não é um tigre que vai correr, né? E também não é um cachorro que vai andar, né? Então ele faz todas essas coisas ao mesmo tempo e não faz bem. Por isso que esse dizer não, ele vai fazer um cliente mais satisfeito, pois esse cliente vai saber assim, olha, eu tenho esse meu profissional, por exemplo, eu tenho esse advogado que ele conhece de contratos empresariais, ele entende os contratos, ele consegue me dar uma posição muito melhor. Eu lembro de uma história que aconteceu com um cliente, que ele chegou depois de muito tempo e estava com um problema no contrato de franquia. E aí o que ele fez? Quando chegou no escritório, a pessoa estava com realmente já, enfim, devendo para a franqueadora, com outros problemas aí, aluguel, etc.
E aí eu perguntei, nossa, mas você não leu o contrato antes de assinar? Você não leu, não é, aquele documento inicial que você recebe na franquia, né, para fazer parte do sistema? E porque, ó, isso tá aqui, já tá tudo explicado, você deveria ter feito um levantamento, um levantamento da administração, contabilidade, etc, etc. Aí o que ele falou? Olha, eu não li porque eu peguei esse contrato e passei para um advogado que era um primo meu, que é advogado penal. Então, assim, ele leu e falou que estava tudo certo. Claro, como eu falei no início da nossa conversa, nós, advogados, a gente tem condição, né, de ler um documento e tal. Mas, se a pessoa não é especialista, ela não consegue mostrar para esse cliente, no caso, o que precisa ser feito, quais são os riscos, né, inerentes. Para ele fazer isso, ele teria que parar tudo, estudar aquela área, né, que não é impossível você aprender uma área nova, pesquisar, verificar como é que é a jurisprudência, quais são as decisões no sentido e tal, e aí sim fazer dar um parecer, né, fazer a avaliação desse contrato. Vejam como é importante. E no caso, depois a pessoa acabou tendo um prejuízo porque a coisa já estava numa situação insustentável, né? Mas é o que eu digo pra você em relação ao contrato, porque eu sou super fã dessa área do direito, porque o contrato ele é como o berçário do direito, né? Se a gente fosse comparar a medicina, né, ao direito, na medicina tem lá os médicos, né, que cuidam da obstetrícia, da pediatria, né, que vão fazer as crianças nascerem. Aqui no direito, a maioria das obrigações jurídicas, principalmente para pessoas que são particulares, a maioria dessas obrigações nasce por meio de um contrato. É o contrato, não sei se você já ouviu essa frase, de que o contrato faz lei entre as partes. Então, olha que interessante, se eu tiver a chance de começar certo a contratação, eu vou poupar muito dinheiro lá na frente. Eu reduzo, por exemplo, a necessidade de entrar com ações judiciais, né? E aí, meus amigos que são processualistas, eu não tô querendo tirar o ganha-pão de vocês, mas eu acredito de verdade que a gente precisa ter uma cultura de cumprimento da lei. A gente precisa fazer essa cultura funcionar aqui no Brasil, porque senão o nosso ambiente de negócio vai ser sempre muito hostil. Tem muita gente que ainda hoje acredita que vai ganhar tudo na malandragem, né? Dando dinheiro aqui, dando dinheiro ali e tal. Só que hoje, como os sistemas estão todos interligados, a pessoa não vai conseguir, né? Então, hoje em dia, é o que eu falo sempre pra vocês, pra pessoa conseguir atuar bem, ela precisa conhecer o sistema e atuar dentro desse sistema. Não porque eu sou boazinha, não porque a pessoa eu quero fazer, né? Eu quero fazer tudo certinho porque mamãe ensinou, né? Não é isso. É fazer certo para o seu negócio prosperar, fazer certo para o seu negócio ter chance de seguir. Hoje, uma das coisas mais importantes que são tratadas no meio jurídico é o compliance. E assim, compliance nada mais trocando em miúdos, né? Apertando a tecla SAP, fazer tudo dentro da lei. Isso já existia antes, né? Seguir a lei, princípio da legalidade. É que a gente tem uma tendência aqui no Brasil de macaquear tudo, né? Então, se você fala em inglês, parece que, uau, é outra coisa. Mas, e me desculpem aí esse jeito de falar, mas é verdade, né? Então, assim, isso é legalidade. Compliance é legalidade, atender todos os regulamentos. E aí, para isso, você precisa pensar os negócios antes deles começarem.
né? E dentro desse compliance, aí a gente saindo um pouquinho, né? Não saindo, mas pensando essa questão tributária que vai ser pensada dentro do contrato, é a diferença entre o planejamento tributário e a evasão fiscal, né? O planejamento tributário é feito antes do negócio, né? A evasão não, aí é fraude. Tá? Então, só para vocês terem uma noção de como é importante o contrato. O contrato ele é indispensável para que a gente tenha relações jurídicas privadas saudáveis. Tá? Tem a próxima pergunta aqui. Qual é o melhor momento para dizer não ao cliente? Qual é o melhor momento para dizer não ao cliente? Bom, se você já é um profissional posicionado, né? Você já fala não ao cliente quando você fala assim, olha, eu sou um advogado da área de contratos, olha, eu sou um advogado da área, eu trabalho com propriedade intelectual, eu trabalho com negócios da tecnologia, mas eu deixo de divulgar, por exemplo, um atendimento, olha, meu negócio é família, meu negócio é trabalhista, né? Então, você precisa começar a falar não dizendo sim, falando assim, olha, eu faço esse trabalho, eu me especializei nessa área, não é? Se você for dar uma pesquisada no meu currículo aí na plataforma Lattes, vai ver que todas as minhas pós-graduações são nessa área voltada para o empresarial, né? Então, o profissional ele vai construindo a sua carreira pensando no caminho que ele vai atender, não é? Naquelas pessoas e naqueles negócios que ele tem interesse de ajudar. Menos uma coisa negativa e mais uma coisa positiva. Essa história de dizer não ao cliente parece muito, nossa, então se você quer dizer não ao cliente, por que você vai atender? Por que você vai estar no mercado? Não é isso, né? É mais uma questão da preservação do profissional, que tem sim responsabilidade quando ele faz uma atuação, e uma preservação do cliente, porque ele merece ter um profissional capacitado para atendê-lo naquela determinada demanda. Eu já vi muito profissional que não é da área dando conselho errado, não é? E, enfim, a pessoa é advogada. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa atuação, e eu digo assim, nossa, porque eu sei que você que tá aí do outro lado provavelmente é meu aluno, né? E conversa muito comigo lá em sala de aula, e a gente tem que ter essa visão pra frente, pensando assim, bom, eu fiquei 5 anos na universidade, aí fui pro meu 6º ano, que o 6º ano é o mais difícil, né? É o ano que você fica sozinho mesmo e tem que fazer suas escolhas. Eu tenho que pensar numa carreira que dure 20, 30, 40 anos, né? Por exemplo, um dos autores que eu mais admiro, Miguel Reale, que faleceu, acho que já faz algum tempo, né? Mas ele acho que faleceu com mais de 100 anos e atuando na área jurídica. Olha que beleza! É uma área diferente do jogador de futebol, diferente de um outro atleta, uma modelo. É uma área em que a gente pode continuar trabalhando mesmo com o passar dos anos. Você tem que continuar usando aí a sua cabeça, não é? Fazendo que você tenha condição de enfim, pensar, raciocinar, não é? E aí você consegue trabalhar, né? Mas precisa ser um negócio correto. Tá bom? Bom, tem mais algumas perguntas aqui que eu anotei aqui pra vocês. Eu trouxe um exemplo. Trouxe um exemplo aqui pra gente pensar nessa questão do dizer não, né? Outro dia eu perguntei pra
para um hotel, ah, o hotel de vocês é pet friendly, não sei se você já ouviu essa expressão, né? Significa o seu hotel aceita animais, aceita cachorros, né? E aí a atendente falou pra mim, olha, aceita, qual é o porte do seu cachorro? Eu falei, ela é pequenininha, é um filhote e tal, né? Aí a moça me respondeu, olha, aqui nós aceitamos cachorros até 6 quilos. Então é um cachorro bem pequenininho, né? Ela disse não pra mim? Disse, porque minha cachorrinha tem mais que 6 quilos, né? Mas ao mesmo tempo ela disse sim a todos os donos de cachorro que são cachorros pequenininhos. Então esse dizer não é normal no mercado, é normal no mercado de serviço, no mercado de produtos. Então não significa que você vai dizer não e vai falar assim, não quero mais atender ninguém, né? Isso não é o propósito. Mas você vai falar não, falando assim, olha, eu tenho condições de te atender bem e você vai ficar feliz com o meu atendimento se eu entregar isso, né? Eu não sei se você sabe, mas eu adoro fazer bolo. E, enfim, faço bolo de chocolate e tal. Agora, se alguém pedisse pra mim, né, pra que eu fizesse uma carne assada, já ia complicar, né? Porque eu não sei. Não é verdade? Você tem medo de dizer não ao seu cliente? Então não tenha medo, tá? Pelo que a gente falou aqui, o dizer não vai te ajudar a ter um cliente melhor, vai te ajudar a posicionar você no mercado e você vai conseguir ter um retorno melhor no seu atendimento, tá? E a última questão aqui que eu queria perguntar para você, como dizer não vai te ajudar a ter um contrato à prova de balas? Simples. Se você delimitar bem a relação, se você colocar de uma forma correta exatamente o que você vai atender, esse contrato ele vai ter uma grande chance de ter o seu fim como o seu cumprimento. Tá? Então é o fim normal do contrato, é o cumprimento. Agora, se você deixar uma relação toda aberta, e eu já vi assim contratos de advocacia, que eu já vi vários, né? E aí a pessoa fala, entrará no atendimento qualquer demanda que o cliente tiver. Gente, qualquer demanda é uma grande interrogação. Uma grande interrogação. Eu posso ter desde um problema administrativo, né, com o PROCON, por exemplo. Eu posso ter reclamação trabalhista, eu posso ter ação de cobrança. E se esse advogado não conhecer todas as áreas, não puder atender todas as áreas, ele não vai conseguir prestar um serviço corretamente. Bom, o nosso próximo episódio vai ser Não Tenho Experiência, Como Adquirir. Então, fique com a gente, inscreva-se no nosso canal e acompanhe esse programa, Contratos à Prova de Balas. Tá legal? Até a próxima, espero você no nosso próximo episódio.